Olá pessoal, eu sou a Maísa Ossino, sou estudante do curso de Letras e petiana do Programa de Educação Tutorial PET Estratégias para diminuir a retenção e evasão da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri. Estamos desenvolvendo uma pesquisa de opinião orientada pela professora Flaviana Tavares, voltada para os universitários do campus JK em Diamantina, da UFVJM, sobre a preferência de realizar leitura em tela ou em papel. Para enriquecer esse trabalho, nós convidamos o senhor Lucas Barbosa da Costa, que é fisioterapeuta e mestrando pela UFVJM, para nos informar o cuidado postural no dia a dia em frente ao computador. Meu nome é Lucas Barbosa, sou fisioterapeuta e mestrando pela Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, UFVJM, e fui convidado pelo PET Estratégias, já agradeço ao convite, sou egresso do PET, fui convidado por eles para estar falando um pouquinho sobre o cuidado postural nos seus dias de trabalho, nos seus dias de estudo, nos seus dias de lazer, tá? O intuito desse vídeo vai ser realmente um bate-papo, para a gente pensar um pouco mais sobre como anda a nossa postura diante do nosso trabalho, da nossa ocupação, e como que a nossa posição no meio ela pode afetar os nossos rendimentos, o que ela pode gerar futuramente. Então, nesse momento, eu te convido a congelar mesmo e fazer uma análise de como está a sua postura agora. Está sentado numa cadeira, está deitado na cama, está com os pés no chão, está com as costas totalmente apoiadas em algum encosto, seja na cadeira, seja no travesseiro, no sofá, qual que é a distância do notebook, está com a cabeça muito inclinada, não está, no seu ambiente, é um ambiente bem iluminado, com uma boa sonoridade ou não, existe uma poluição sonora, muita gente conversando, muitas distrações. Então faça essa reflexão para você entender como que o seu corpo está inserido normalmente no seu dia a dia, na sua rotina, tá bom? Coloquei essa frase, compreender o trabalho para conseguir aprimorá-lo. Então, a gente entender o que a gente faz, como a gente faz para a gente conseguir implementar qualidade nesses afazeres, A ergonomia, que é o que a gente vai falar um pouquinho, ela é uma disciplina, a ciência, que vai estudar o indivíduo no espaço diante das suas atividades laborais. Então, o que a gente vai pretender fazer aqui, o que eu pretendo passar para vocês, é nada mais, nada menos que a gente chegar em alguns raciocínios, entender algumas recomendações para ver o que a gente consegue aplicar, o que a gente consegue controlar, o que a gente consegue melhorar, o que está ao nosso alcance, e o que a gente pode estar fazendo para que daqui a 10, 20 anos a gente não sofra consequências negativas, e a gente consiga colher bons frutos com bons hábitos, tá bom? Espero que seja bem proveitoso. Então, eu coloquei aqui o que será abordado. Não vai ser um slide para cada coisa, algumas coisas a gente vai estar falando em conjunto, estabelecendo relações, tá bom? Que eu quero também é que vocês pensem, que vocês analisem, porque a ergonomia ela vai da individualidade de cada pessoa, Ela não existe um padrão a ser seguido para todos, Existem recomendações, existem consensos, mas que devem ser aplicados de acordo com a necessidade, de acordo com a individualidade de cada um. Então, vou trazer um momento de consciência de carga horária, as recomendações ergonômicas frente ao computador, ao ler livros, apostilas, o que a gente pode fazer para prevenir lesões futuras, tá? E uma relação entre exercício e o nosso rendimento acadêmico, tá bom? Então, eu trouxe um momento de consciência de carga horária. Muitas das vezes a gente vai viver uma rotina tão corrida que a gente não para entender, a gente não para perceber como que está a nossa carga horária, como que ela está distribuída, o que a gente faz mais, como que a gente se posiciona mais no espaço, tá bom? Então a primeira pergunta é: quantas horas você passa na universidade? Ou quantas horas você passa no seu trabalho? Mas eu coloquei na universidade aqui porque eu sei que o foco são os estudantes, somos nós, mas também professores, técnicos. Então, quantas horas você passa na faculdade? Seu curso é integral, ele é noturno, isso vai variar de indivíduo para indivíduo, mas vamos colocar aí que passamos uma média de 6 horas na faculdade, Tem dias que passamos mais, tem dias que passamos menos. Quantas horas você passa frente ao notebook?
né? A gente sabe que às vezes na própria aula a gente está em frente ao notebook, quando a gente chega em casa a gente está em frente ao notebook, está estudando, então é importante a gente saber também quantas horas que a gente passa frente a essa tela. Quantas horas você passa estudando em casa, seja livros, apostilas, né? Se você for uma pessoa que gosta de copiar, pode ir copiando para a gente ter essa consciência de quanto tempo a gente fica na mesma postura por muito tempo, né? E a gente só para perceber isso quando a gente faz essa reflexão mesmo, porque a graduação, a pós-graduação, né, o trabalho na universidade, estar inserido na universidade, exige uma dedicação tão grande que muitas das vezes não paramos para pensar o quão estamos dedicando, né? E como anda a sua qualidade do sono. Porque se você é uma pessoa que passa 6 horas na faculdade por dia, 2 horas em frente ao notebook, 2 horas lendo livros ou apostilas ou estudando, provavelmente a qualidade do sono ela é essencial para que você consiga se recuperar, né? Então você tem dormido bem, tem acordado no meio da noite, tem acordado disposto na hora correta. Então isso tudo se faz importante quando a gente pensa em ergonomia, porque se você passa muitas horas frente a uma tela, muitas horas na universidade sentado, estudando, é muito provável que quando você chega em casa você ainda tem seus afazeres, ainda tem que estudar mais um pouco. É essencial que você tenha uma noite bem dormida, né? Então, tem algumas coisas que a gente consegue controlar, né? Tem outras que não. Então, por exemplo, a carga horária na universidade, não tem como a gente mudar isso, não tem como a gente mudar a nossa grade curricular, não tem como a gente começar a faltar de aula, né? Ou estar no meio da aula e falar, opa, já deu meia hora aqui, já fiquei muito tempo sentado, vou embora. Não tem como, a gente não modifica isso. Então, o que a gente modifica? A gente consegue modificar, melhorar a nossa postura enquanto estamos em sala de aula, conseguimos melhorar a nossa postura enquanto estudamos. Enquanto estamos em casa, conseguimos estabelecer um bom ambiente para o estudo. E é isso que eu vou apresentar para vocês. Alguns pontos que a gente consegue melhorar, que a gente consegue aprimorar e que está ao nosso alcance, né? Às vezes vou passar algumas dicas, algumas técnicas de prevenção de lesão, que apenas uma vai estar ao seu alcance e já vai estar ótimo. Você já vai estar prevenindo, você já vai estar se preocupando com a sua saúde e é o primeiro passo. É o primeiro passo para a gente adquirir bons hábitos, adquirir uma boa rotina mais saudável possível, tá bom? Então, as recomendações ergonômicas, né, que eu vou trazer, eu coloquei home office porque com a pandemia, né, isso veio de uma maneira, acho que a gente foi introduzido ao home office e a gente viu que ele pode ser benéfico em N pontos, né? Tem matérias que podem ser dadas de forma híbrida, tem trabalhos que a gente faz dentro de casa, reuniões que antes era presencial podem ser feitas remotamente, com acessibilidade a mais pessoas, certo? Então, o foco aqui vai ser as recomendações ergonômicas pensando no home office. Então, quando a gente pensa em home office, não é só qual que é a sua postura frente a um computador, a um livro, a um caderno, mas é desde a escolha do local, né? Quando a gente migra um trabalho que era para ser feito dentro de uma estrutura como uma universidade, para a nossa casa, a gente tem que tentar escolher o melhor local que está à nossa disposição. Então, qual que é o melhor cômodo da sua casa para estudar? Sua casa é um bom ambiente para estar estudando, né? Você consegue ter uma boa concentração, toda hora alguém te chama, o ambiente que você está possui uma boa iluminação, sua mesa de estudos, caso você tenha, ela permanece limpa, ela permanece bem organizada, né? Você se dispõe de um copo de água perto, né, do seu local de estudo, porque se tem a gente toma, se não tem a gente não levanta, porque a gente não quer perder a concentração. Então a preparação do local ela se faz muito importante para que você esteja com mais disposição, com mais concentração para resolver as suas atividades. A sua vestimenta também é essencial, por incrível que pareça. Com esses trabalhos voltados para casa, muitas das vezes a gente tenta colocar a roupa mais confortável possível e às vezes a gente vai um pouco além, né? A gente coloca a roupa de dormir, coloca pijama, se cobre com coberta, ainda mais, né, aqui em Diamantina que é bastante frio. Então, às vezes a própria vestimenta ela nos atrapalha, porque você está todo dia acostumado a colocar o pijama para dormir. E aí você começa a colocar o pijama para resolver suas atividades, para estudar, para ler um livro. E, obviamente, o seu corpo já está acostumado com aquela vestimenta para dormir. Então, você já vai ser induzido ao sono, né? Você já vai sentir vontade de dormir. Às vezes, você nem vai dormir, mas
você vai sair da mesa e vai para a cama, né? Então, a sua postura ela muda totalmente, né? A sua sobrecarga muscular ela muda totalmente, a sua sobrecarga visual. Então, a escolha de uma vestimenta que seja confortável, mas que seja adequada para o estudo, também é um importante passo a ser tomado. Então, são hábitos que a gente vai construindo e vai melhorando e que vai influenciar sim no nosso tempo de estudo, né? Se você às vezes, ao invés de escolher uma mesa, se você tiver à disposição, obviamente, você vai optar pela cama. Aí ao invés de escolher uma roupa que seja confortável, mas não seja apropriada para dormir, você vai colocar um pijama. A tendência de você estudar pouco tempo e dormir é muito maior do que se você vestir uma roupa mais confortável, adequada, sentar numa mesa bem organizada e focar nos estudos. Também é muito importante estabelecer uma rotina, tá, pessoal? O que seria essa rotina? Antes de você estudar, antes de você sentar, que você começar os seus trabalhos, né? Seja corrigir provas, seja estudar para uma prova, é importante que você estabeleça o que você vai fazer, por quanto tempo você vai fazer, porque às vezes a gente se contenta muito com um pouco, às vezes a gente está tão cansado que a gente senta, a gente estuda 20 minutos e fala, é o suficiente, né? E a gente sabe que tem dias que a gente tem que se dedicar mais do que outros. E quando as coisas começam a se acumular, fica muito difícil de recuperar aquela bola de neve, né? Então, estabelecer uma rotina, um tempo mínimo de estudos, né, até o seu descanso, que é o próximo passo, que são as pausas. As pausas são essenciais para que você consiga relaxar o seu corpo, relaxar a sua mente, desligar um pouco daquilo que você está fazendo, daquela sobrecarga, tá bom? É muito importante, principalmente para a questão visual também. Então, passar, né, as recomendações falam que quando você está 20 minutos voltados para uma tela, você tem que parar e ficar 20 segundos olhando ou para outro ambiente que não seja uma mídia, né, não seja o celular, não seja um tablet, não seja uma televisão, não seja um notebook, ou ficar de 20 segundos com os olhos fechados para descansar as suas vistas, tá? Essas pausas também são importantes para você fazer um lanche, para você se levantar, se alongar, relaxar a sua musculatura, que muitas das vezes já está tensa, para você retomar a sua consciência corporal no espaço, né? Então, muitas das vezes você está 50 minutos aqui estudando, você já mudou totalmente a sua postura e você não consegue perceber, porque já é um hábito seu. Quando você estabelece pausas, você consegue perceber como o seu corpo está depois daquele tempo, você levanta, você tira aquela tensão muscular e você reinicia tudo isso, tá bom? Então, o home office, né, as recomendações ergonômicas, elas começam desde a escolha de um bom local, tá? E se às vezes na sua república não tem tantas condições de estudo, na sua casa você tem que toda hora estar prestando auxílio aos seus pais, seus familiares, né, ou seus amigos, perceba se existe outro local à sua disposição. A biblioteca, por exemplo, seja uma biblioteca municipal, a biblioteca da própria universidade, é um local que possui salas em grupo, salas individuais, e é um local de silêncio, é um ambiente recheado de livros, é um ambiente que possui vários estímulos que te incentivam ao estudo, que não te deixam mudar o foco. Então, às vezes, é lógico, pessoal, isso aqui, tudo que eu estou falando, a gente não consegue mudar com o estalar dos dedos. É do dia após dia que a gente vai trabalhando novos hábitos, tá bom? Então, às vezes, é um dia da semana que você tira e vai estudar a biblioteca que você vai ver qual que é seu rendimento lá, né? E você vai perceber que há uma diferença de qualidade, de estrutura, que vai influenciar positivamente no seu estudo, tá bom? Eu trouxe aqui agora para vocês só um pouquinho da anatomia, tá bom? Só para a gente introduzir um pouquinho, eu quero que vocês me ajudem a pensar um pouco, tá? Então aqui está a coluna vertebral de um ser humano com as curvaturas fisiológicas, né? As curvaturas que já são esperadas para cada indivíduo. Então a gente tem 7 vértebras cervicais, 12 torácicas, 5 lombares e a parte do sacro e do cóccix, que vai formar a nossa coluna vertebral. Quando a gente tem essa curvatura aqui da cervical e da lombar, que ela é para frente, né? A gente tem aí uma lordose, né? Que é uma curvatura normal, uma curvatura já esperada. Quando a gente tem essa curvatura para trás, igual a gente tem na parte torácica, sacro, cóccix, é uma curvatura que a gente chama de cifose, né?
essa curvatura ela é esperada por indivíduo. Porém, quando a gente fez aquela reflexão, né, que a gente colocou quanto tempo a gente passa na universidade, frente ao notebook, frente a um livro, a uma apostila, a gente tem alterações posturais quando a gente não está no que é recomendado, né, para o nosso corpo. Então eu trouxe para aqui, ao nosso lado, né, a gente tem a relação entre o pescoço e a tecnologia, que é tão falado, né? Hoje, praticamente todo mundo tem acesso a smartphones, né? E com isso a gente tem muitas alterações posturais, bem padrão mesmo. Então, quando a gente está com o nosso pescoço a 0 graus, né, em neutro, nosso pescoço está suportando aí 6 quilos. E à medida que a gente inclina, a gente aumenta esse peso que ele tem que suportar, chegando até 27 quilos, tá? Então, se você parar para pensar que você fica, às vezes, 6 horas na universidade, 2 horas frente a uma tela, 2 horas frente a um livro, uma apostila, a tendência é que a gente fique muito tempo assim. E com isso, a gente tem uma série de alterações, né? A gente tem deslocamento de vértebra para frente, a gente tem redução dessa curvatura das vértebras cervicais, aumento da curvatura dessas vértebras torácicas, é aquilo que o indivíduo começa a ficar, né? O pessoal fala, fulano tá corcunda, né? Então a gente começa a ter essas alterações, e essas alterações a gente não percebe elas com 1 semana, 2 semanas de uso de celular assim, ou fazendo uma leitura assim. A gente percebe com 1, 2 anos, com meses, dependendo da sua intensidade, né? Então, é importante que a gente retome essa consciência, né? Que quando você fez aquele exame lá de consciência corporal, viu como que está seu corpo no espaço no início desse bate-papo, que você entenda qual que é a posição da sua cabeça, né? Quando você está mais descontraído, quando você está estudando, você está muito inclinado, está pouco inclinado, ou não, você estava numa boa postura. Tudo isso é importante, gente, para que você que está, por exemplo, numa graduação, você que está trabalhando, está pensando em aposentar, né? Que você consiga colher bons frutos lá na frente, colher todo o seu esforço e que sejam frutos positivos, tá bom? Então eu trouxe aqui algumas recomendações, as principais posturas adotadas enquanto a gente está em frente a uma tela, né? Então, essa primeira aqui eu quero que vocês analisem comigo, né? Daqui da esquerda para a direita, a gente tem que o indivíduo ele não está apoiado com as suas costas na cadeira, ele está sentado, né, em cima da região aqui sacral e do cóccix. Aí você tem uma retificação da coluna lombar, então ela perde a curvatura e começa a aumentar a curvatura torácica, tá? Você vê que os pés deles está muito à frente, ele não tem um ângulo aqui de 90 graus. Então essa não é uma postura adequada, tá? Por quê? Porque ela muda as curvaturas fisiológicas da nossa coluna. Então esse indivíduo, ele tende a sentir dor na coluna a longo prazo, a médio e longo prazo, tá? Esse outro está com a posição boa dos pés, ó, a 90 graus, que é o recomendado. Porém, ele não coloca as suas costas apoiadas na cadeira, tá? E qual que é o problema disso? O problema é que ele permanece em ativação muscular o tempo todo. O que tende a ocorrer com esse indivíduo? Ele tende a se cansar mais rápido, né? Então, ele entra em fadiga muscular. E qual que é a tendência da gente quando a gente começa a sentir o corpo cansado? É ir deitar, é parar os estudos, é interromper, é levantar, é fazer outra coisa, né? Então, esse indivíduo ele deveria estar com as costas apoiadas para permanecer a curvatura e diminuir a ativação muscular, né? E focar na ativação muito mais de concentração cerebral, né? Esse outro indivíduo aqui tem uma postura muito comum, né? Eu acho que é uma das mais comuns, que a gente vê, que é essa anteriorização do tronco, né? E ela é muito maléfica porque, olha para vocês verem, ele perde praticamente toda a curvatura, né? A coluna fica praticamente toda retificada, certo? Ocorre uma anteriorização da parte de pescoço, então é um indivíduo que ele vai estar assim o tempo inteiro, tá? E ocorre uma hipercifose, ou seja, ele aumenta muito a sua curvatura nas costas. Só que é uma posição de conforto que a gente encontra, né? Porém, é uma posição que
a médio, curto prazo, esse indivíduo já começa a apresentar muitas alterações. É lógico, pessoal, aquele indivíduo que a gente vê que ele está muito anteriorizado, muito corcunda, aquela figura de livro, ela é com o tempo, né? Mas se ele estabelece isso aqui como um hábito, como uma rotina, e todos os dias, digamos que é um indivíduo que passa muito tempo na frente da tela, ele não demora a começar a adotar essa postura no seu dia a dia quando não estiver frente a uma tela também. Quando estiver sentado conversando com os amigos, quando estiver num momento de lazer, tá? Quando estiver assistindo uma televisão. Então começa a ser uma postura habitual para ele. E aí, esse é um indivíduo que normalmente vai procurar uma fisioterapia, vai procurar um ortopedista, né? Para tentar resolver e reabilitar essa situação. Então aqui está a postura mais adequada, tá? Então os pés apoiados no chão. Vão ter recomendações que vão trazer apoios para os pés, mas não é necessário, tá? Pés apoiados a 90 graus, tá bom? Esse indivíduo aqui, ele ainda poderia estar com as costas um pouco mais apoiadas, a cadeira um pouco mais próxima, tá? Para apoiar um pouco a região torácica também. Mas aqui esse apoio na região lombar, ele é muito importante, né? Porque é uma região que sofre muita sobrecarga, principalmente quando a gente tem essas outras alterações posturais, tá bom? Ah, Lucas, mas e se eu for ler um livro, se eu for ler uma apostila, né, ler um resumo, a minha cabeça ela vai estar inclinada. Se for um papel impresso, por exemplo, sim, ela vai estar inclinada. E o que a gente faz? A gente tenta reduzir ao máximo essa inclinação, tá bom? Então, ou você coloca o seu computador em modo suspender, né, ou desliga ele e coloca apoiado na tela, né? Você coloca a apostila apoiada na tela, o livro apoiado na tela, e ali você lê como se fosse ler uma tela, só que você vai estar lendo um livro. Se você for daquelas pessoas que gostam de marcar, o ideal é que você tenha uma prancheta. Ah, não tem uma prancheta. Pega um caderno, coloca em cima, né, para você ir marcando. E o ideal é que você tente apoiar no notebook ali, na parte próxima ao teclado. Ou feche o notebook e tenta apoiar também, principalmente na diagonal, né, para você ir anotando assim. O ideal é que você reduza essa inclinação de cabeça, né? Você sabendo que quanto mais inclinado, mais tendencioso a ter lesões futuras, você vai reduzir. Então, se você é uma pessoa que ficava muito tempo assim, se você conseguir ficar assim, já é um passo muito importante, não é mesmo? Tem locais, gente, que não vai ter como a gente promover essas alterações. Então, vou assistir um jogo do Brasil, vou assistir um filme, minha televisão está no alto, a televisão do bar é no alto. Tem como você abaixar a televisão? Não tem, né? Então, o que a gente faz? A gente tenta chegar um pouco mais cedo, pega um lugar um pouco mais afastado, onde você não vai precisar ficar debaixo da televisão com uma inclinação muito grande, né? Então você fica um pouco mais atrás e consegue ter uma visão panorâmica, certo? Então, as recomendações, o que os manuais hoje eles falam, né? Evite as posturas de flexão ou extensão de tronco prolongadas, ou seja, flexão ou extensão de tronco prolongada. Então, para frente ou para trás demais. A parte superior da tela deve estar na mesma altura dos olhos, então uma distância de 50 a 70 centímetros de você. Então, se você conseguir manter a sua tela, né, na região bem horizontal aos olhos, ótimo, né? Às vezes você consegue ter algum suporte para colocar embaixo do seu computador e ele fica na altura dos seus olhos, mas o ideal, né, o que eles querem falar aqui? O quanto mais você conseguir permanecer com a sua cabeça em neutro, melhor. Se você tiver que fazer uma leve inclinação, tudo bem, né? O ideal é que você fique em neutro. Mas se não tiver como, incline o menos possível, né? Coloque algum suporte, algum objeto, alguma caixa, que esse computador fique em um nível mais alto. Os ombros devem ser mantidos em posição neutra, evitando elevação, abdução, por um tempo muito prolongado. Tá bom? Então, tentar controlar para o ombro não ficar indo muito para frente. Também não precisa colocar o ombro muito para trás, porque a gente não quer uma ativação muscular aqui. A gente quer que você fique o mais relaxado possível, mantendo-se na posição neutra. Os cotovelos devem estar próximos ao tronco em 90 graus, tá? E se sua cadeira possui descanso, quando você estiver vendo o vídeo, quando você estiver vendo esse diálogo, você pode deixar eles apoiados, pode apoiar eles na mesa também.
Os punhos devem ser mantidos em posição neutra, então quando você for digitar, você deve digitar assim, não assim, nem assim, porque a tendência é que você permaneça com essa parte muito contraída quando você está assim, ou quando você está assim também, né? Você tem uma parte mais alongada e isso gera inúmeras tendinites, tá bom? Muitas inflamações na parte do tendão. Caso seja necessário, utilize um suporte para aumentar a altura da tela do notebook, como eu havia falado. Existem até suportes, né, que é possível de adquirir, né, em lojas, né, que o seu notebook consiga ficar um pouco mais alto. Mas atenção, se você for adquirir um suporte desse, é muito importante que você tenha um outro teclado, porque senão você vai começar a digitar assim, tá? Já estamos chegando no final, pessoal. Eu trouxe aqui agora a importância das pausas mais alongamentos, tá? Então, as pausas, existem vários métodos de estudos que falam sobre a importância das pausas na absorção do conhecimento, né? Na sua criação de raciocínio lógico. Então, por exemplo, o método Pomodoro, onde você estuda um determinado tempo, que é aquele seu tempo de concentração máxima, e você descansa em um determinado momento. Então, por exemplo, mais comum, né? Você estuda 45 minutos e descansa 15, sendo que dentro desses 15 minutos você realiza algum alongamento, você faz algum lanche, você tem um momento de relaxar a sua musculatura, tá? Muitas das vezes 45 minutos é o tempo máximo que a gente consegue de concentração, depois a gente já começa a ficar fadigado, né? Falando tanto em questão psicológica quanto em questão muscular. Então as pausas vêm para isso, para estabelecer como se fosse uma recompensa mesmo, né? Então você estuda 45 minutos e você descansa 15. Nesse descanso, você tira 3, 4 minutos para fazer alguns alongamentos que vão prevenir possíveis espasmos, possíveis dores, possíveis tensões, tá? O alongamento por si só não previne lesão. Ele aumenta um pouco a sua capacidade corporal, tá bom? Então eu deixei esse QR Code à direita, onde vocês vão ter acesso a um site de uma sociedade brasileira. Ele é um pouco antigo o site, só que ele possui bons alongamentos que é possível fazer sentado. O ideal é que realmente você levante da cadeira, que você relaxe a sua musculatura, que você estique um pouco o corpo, tá bom? Então, tem alongamentos, por exemplo, de cabeça, membro superior, membro inferior, que são muito importantes de serem feitos, principalmente no pescoço, que é a região que possui mais queixa de dores, tá bom? O alongamento ele deve ser feito por 30 segundos e mantido. Não deve ser doloroso, a sensação tem que ser de estiramento mesmo, de esticar a musculatura. Então, por exemplo, um alongamento muito comum, que é dessa musculatura da região de pescoço, você permanece por 30 segundos, tá bom? Faz de um lado, faz de outro. Movimentos repetitivos, né? Devagar, por exemplo, circulares com a cabeça. Às vezes você consegue ouvir até alguns estalos que também são comuns. Não é para extrapolar, para passar do seu limite, tá? É um momento de relaxar a sua musculatura que está ali ativada há muito tempo. Eu até convido você, né, a planejar a sua rotina, né? Vou estudar 45, vou fazer minha pausa. Hoje vai ser que alongamento? Hoje vai ser o de cabeça. Hoje vai ser de membro superior, hoje vai ser de coluna, né? Estabeleça a sua rotina para você ter uma vida mais saudável, para você ter um rendimento maior nos seus estudos. E por fim, né? Eu coloquei aqui que o exercício físico ele aumenta a sua capacidade e isso pode aumentar o seu rendimento acadêmico. Como assim? A prática de exercício físico, né, seja um esporte específico, seja uma caminhada, seja um exercício em casa, né, seja um exercício com o seu próprio corpo, pilates, tá muito difundido hoje. Eu acho que não só o trabalho veio para dentro da nossa casa, mas a gente conseguiu trazer outras coisas também, né, sem precisar sair, como por exemplo a prática de exercício físico. Então, quando você tira um momento para aumentar a sua capacidade muscular, né, você aumenta a sua resistência ou a sua força, depende do seu objetivo, você aumenta a sua capacidade muscular. Com isso, quando você vai estudar, né, por exemplo, muita gente hoje em dia foca em pilates, né, tem até pilates a domicílio também, as pessoas procuram muito para aumentar essa resistência,
para fortalecer essa região da musculatura, da coluna. E essas pessoas conseguem permanecer por mais tempo estudando, elas tendem a fadigar menos. Por quê? Porque você está colocando o seu músculo em treinamento, você está aumentando a sua capacidade. Então, com isso, você consegue estudar um pouco mais, né? Quando você pratica o exercício físico, você chega em casa com mais disposição. Quando você vai dormir, você consegue ter um sono mais reparador, tá? Então, a prática de exercício físico não vai aumentar a sua nota, mas ela vai melhorar a sua capacidade muscular, que aliado a todas as recomendações ergonômicas, você vai ter provavelmente uma menor chance de lesão e um maior rendimento nos seus estudos, porque você vai melhorar a sua qualidade de vida, você vai melhorar a sua qualidade do sono. Quando a gente pensa em exercício físico, a gente começa a criar um hábito mais saudável ao nosso redor, né? E isso também inclui se hidratar mais, comer um pouco melhor ou comer muito melhor, tá? Então eu sempre indico fazer uma prática de exercícios físicos, principalmente com um acompanhamento, com supervisão, seja a domicílio, seja numa academia, seja numa clínica, no estúdio de pilates, seja sozinho também, seja praticando esporte. Você só tem benefícios a ser, né, adquiridos, tá bom? Então, eu agradeço a você que ficou até aqui agora, né? Se você conseguir colocar uma dessas dicas em prática, já vai ser muito benéfico, e eu tenho certeza disso, tá bom? Se vocês tiverem alguma pergunta, alguma dúvida, pode entrar em contato comigo por e-mail ou pelo meu Instagram, que vai ser um prazer bater um papo com você, dialogar e tentar juntos, né, tirar essa dúvida, tá bom? Agradeço ao PET Estratégias pela oportunidade, me coloco à disposição e até a próxima.